Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal da Trends. Eu sou Carla Matos e está no ar mais um episódio da série Fora da Curva. O meu convidado de hoje, ele é apaixonado pela engenharia, é diretor-presidente de uma das maiores construtoras e mais respeitadas construtoras do país. Foram construídos mais de 2,5 milhões de metros quadrados. Eu estou falando de Otacílio Valente Costa, que é um grande engenheiro, que tem muita história para contar e para falar um pouco também da sua vida pessoal, da sua vida profissional, dos desafios e das grandes conquistas. Otacílio, é um prazer muito grande conversar com você e saber um pouco mais aqui da tua história. Quem é o Otacílio Valente? Olá, Carla, tudo bem? Eu fico feliz de poder estar contando um pouco da minha história e também para as pessoas que me conhecem, que me acompanharam, tanto na engenharia como mesmo na minha família, nos amigos, poder revelar para todos como foi que eu cheguei até aqui, né? Eu sou minha origem é Jaguaruana, uma cidade que fica ali entre Aracati e Russas. Eu nasci numa comunidadezinha pequena chamada Saquinho e estudei lá até os 14 anos, quando eu vim para Fortaleza diretamente para a escola, na época se chamava Escola Técnica Federal do Ceará, hoje é IFCE. E como eu já tinha a pretensão de fazer engenharia, eu escolhi a Escola Técnica para fazer o curso de edificações, que era na época uma espécie de auxiliar de engenharia. E aí, ao terminar o curso de edificações, eu fui direto para fazer engenharia civil na UFC. E engraçado que meu pai tinha vontade que eu fosse juiz e a minha mãe tinha vontade que eu fosse médico. E eu fui muito firme, porque meu gosto pela engenharia era muito grande, e eu disse para eles que respeitava a vontade deles, mas que eu ia desapontá-los escolhendo uma terceira opção, mas era a opção que de fato me satisfazia. E a sua irmã já morava aqui em Fortaleza e você veio para estudar e fazer toda essa trajetória aqui. Como é que foi esse início, né? Formado, e como é que foi arranjar o primeiro emprego? Como é que passou até você chegar aqui como diretor-presidente da Colmeia? Sim, quando eu vim com 14 anos, a minha irmã já morava em Fortaleza, ela era a filha mais velha, havia casado, morava aqui, eu vim morar na casa dela. E terminei o curso de edificações. Assim que eu entrei para a engenharia, no primeiro ano eu já comecei a trabalhar. Comecei a estagiar na antiga construtora Metro e passei até a formatura do meu curso de engenharia, eu ainda trabalhava na construtora Metro. E foi uma coincidência porque eu construí, o primeiro prédio que eu construí na minha vida, chama-se Edifício Ametista, fica ali na Maria Tomásia com Dias da Rocha. O presidente da Colmeia seguinte morou lá e conheceu o prédio que eu construí onde ele morava. E quando ele estava na Colmeia, um dia ele colocou um anúncio procurando por engenheiros para fazer um prédio na Beira-Mar, que era o edifício Rua Miró, que ainda hoje é uma grande referência na Beira-Mar. E eu mandei meu currículo. E quando ele viu o meu currículo, ele disse logo: não, eu não vou mais nem procurar outros, eu já conheço o Otacílio, porque eu moro num prédio construído por ele e vou chamá-lo para trabalhar comigo. E realmente foi assim uma identificação muito grande entre nós dois. Você está falando do Ronaldo, do Ronaldo Barbosa. Houve uma identificação muito grande entre a gente, e aí eu tive assim, um crescimento profissional muito grande. Comecei como engenheiro, poucos anos depois eu já era coordenador de obras, depois era coordenador de engenharia, virei diretor técnico e virei sócio da empresa. E com a morte dele em 1995, eu e o irmão dele assumimos a empresa. E o irmão dele ficou presidente durante 18 anos, depois ele saiu para botar a própria empresa dele, e eu assumi a presidência da Colmeia. E hoje somos apenas 2 sócios, eu e o filho dele, que para mim era a maior referência de engenharia, era ele. Muito bom. Eu poderia ter começado essa entrevista ao som de Beatles, né? Porque eu sei que o senhor é um grande apreciador da banda. E falando assim, qual seria uma canção
uma música. Eu acho que é difícil também escolher, porque Beatles, a maior parte é música muito... São músicas lindas, né? Mas qual é que representa, assim, uma fase da sua vida, uma etapa? A gente pode perceber ali que tem escultura, tem guitarra, tem foto, né? Enfim, e tô vendo já tem uma deixazinha, Let It Be, ali. Pois é, não, a paixão pelos Beatles, ela começou eu ainda criança, e olha que quando os Beatles se separaram, eu era uma criança realmente, porque os Beatles se separaram em 69, eu tinha 12 anos. Mesmo assim, eu já era um apaixonado pelos Beatles, e naquele tempo eu já dizia assim, o meu sonho era um dia conhecer Liverpool, a terra onde os Beatles começaram a cantar, né? E eu já tive em Liverpool 3 vezes. E assim, é emocionante você voltar a conhecer todos os lugares onde tem referência dos Beatles, o Cavern Club, onde eles começaram a fazer apresentações, a casa onde nasceu e se criou Paul McCartney, o John Lennon, o Harrison, o Ringo, tudo. E tem uma passagem muito interessante, cara, que não sei se você sabia, mas quando o Paul McCartney veio fazer um show em Fortaleza, eu fui a todos os shows, eu e a minha família fomos a todos os shows, um por temporada que ele fez no Brasil. Mas quando ele veio a Fortaleza, nós fomos para o show no Castelão, e a minha filha mais velha, que é a Caroline, a única que é engenheira, ela queria ficar noiva no palco do Paul McCartney. E ela levou um cartaz para o show, pedindo ao Paul McCartney para chamá-la no palco e abençoar o noivado dela, e o Paul McCartney chamou-a no palco. Antes do final do show dele, foi assim, emocionante para a gente. Ainda hoje é um vídeo que está aí no YouTube com muitas visualizações, e as pessoas brincam que o Paul abençoou o casamento da minha filha. É muito legal, eu lembro dessa história que foi noticiada, inclusive saiu também, acho que algumas matérias, algumas reportagens, sim, né, falando sobre isso. É realmente um momento muito emocionante. Falando um pouco de negócios, né? Hoje a construtora Colmeia ela tem 43 anos aí de atuação no mercado, é uma construtora de grande porte, constrói, assim, aqui no espaço urbano, onde nós estamos aqui, de Fortaleza, tem vários ícones que representam a nossa cidade, que deixa também um legado para esse espaço urbano, né, que tem muita construção paralelo aos empreendimentos, tem construções de praças, tem manutenções, né? Então a colmeia realmente ela entrega à população muito valor, não só aquela que compra os empreendimentos, mas para quem está no entorno. Sempre tem uma preocupação tanto ambiental como social muito forte, né? Sim, a gente sempre se caracterizou por gostar de engenharia e de fazer projetos assim inovadores, coisas que marcassem a cidade. Quer dizer, Fortaleza, que é a nossa principal praça, é a matriz, apesar da gente também ter filiais em São Paulo, em Manaus, em Natal, e eu me sinto muito orgulhoso quando eu vou a Natal e vejo as pessoas dizerem assim, a arquitetura dos prédios de Natal mudou depois da chegada da Colmeia Natal, porque a gente passou a fazer empreendimentos que a gente chamava de empreendimentos clube, prédios sofisticados. Naquele tempo as pessoas achavam que morar bem era morar num condomínio com poucas unidades, e a gente desmistificou isso, fazendo condomínios grandes com muitas unidades e muito bem construídos e muito bem administrados, porque isso faz muita diferença. Aqui em Fortaleza nós tivemos grandes referências como o Shopping Del Passeio, o Porto das Dunas é outra referência interessantíssima para a Colmeia. As pessoas dizem que o Porto das Dunas tem 2 momentos, o momento do Beach Park e o momento do Aquaville. O Aquaville mudou a paisagem do Porto das Dunas. Naquele tempo só se tinha lá casas isoladas, e nós fomos para lá fazer um empreendimento com 500 apartamentos, num terreno de 20 hectares. Isso mudou completamente a percepção das pessoas de segunda moradia.
A partir dali vieram Golfville, Mandara e muitos outros empreendimentos. Hoje eu diria que o Porto das Dunas é a praia e o bairro mais elegante de Fortaleza. Podemos dizer que a Combé foi a precursora, né? Foi a precursora. Porque eu acho que o Aquaville foi o primeiro empreendimento desse porte ali Exatamente. naquela localidade. Na verdade, no estado do Ceará, você não tem empreendimento desse porte. Realmente. E falando de assim, negócios, valor gerado, de vendas, desse ano, como é que a construtora Combé está? Esse é um ano especialmente interessante para a gente, porque é o ano que nós estamos concluindo também uma outra obra-prima da cidade, que é o AN, que é o prédio mais alto de Fortaleza, um prédio com 51 pavimentos, 46 apartamentos de 600 metros quadrados. Então, só aí você tem um empreendimento de R$500 bilhão de VGV. É o valor do ano. Nós estamos também com um empreendimento no Porto das Dunas, que é o BSville, que é uma parceria com o Beto Student, que é a BSPA. É um empreendimento também com ordem de grandeza de VGV, disso aí, de quase R$500 bilhão. E já vamos agora, estamos preparando para até o final do ano lançar o BS Beach, que é um empreendimento vizinho ao BSville, mas com unidades menores, destinada a apartamentos com 2 quartos apenas, 60 e poucos metros quadrados. Já estamos preparando um outro negócio lá na Prainha, que é também um empreendimento que vai ficar maravilhoso, porque ele é todo pé na areia, são 170 metros de faixa de praia, com apenas 100 metros de profundidade. Então é outro empreendimento que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Então, assim, nós temos tido muito sucesso com os empreendimentos de praia. Até recentemente uma pessoa me perguntou por que esse foco. Eu disse, porque hoje, no Porto das Dunas, a gente tem um preço médio de venda equivalente ao preço médio do Meireles. E você tem um custo de construção menor, tendo em vista que no Porto das Dunas os prédios são no máximo com 5 pavimentos. É uma construção mais simples. Mesmo assim, nós estamos também preparando o lançamento do Altana, que é um prédio ali na Canuto de Aguiar com Nunes Valente, que vai ter 41 pavimentos também. Então, tudo isso eu gostaria de ressaltar a força que foi a nova legislação de outorga onerosa, que permitiu que a cidade de Fortaleza mudasse a sua paisagem arquitetônica, de saísse de um padrão de 72 metros para agora um padrão de 170 metros. Então, estão surgindo aí, eu diria, umas 2 dezenas de torres, mais ou menos nesse padrão de 170 metros de altura. Como é que o senhor está vendo o mercado imobiliário esse ano, né? Ele está aquecido, mas é mais para um segmento, um público A? Como é que é a sua visão atual do mercado imobiliário? Eu acho que é uma característica do governo atual, ele já trabalhou assim nas gestões anteriores, dele se focar mais em Minha Casa Minha Vida. Não é o nosso mercado, assim, nada contra, mas assim, eu acho que Minha Casa Minha Vida é um mercado que você tem que se especializar nele. Desde a parte de como construir, como a parte de como vender. É completamente diferente do mercado que hoje a gente atua, que é na média e alta classe, que não depende de financiamento. Então, esse é todo um processo que as pessoas que atuam no Minha Casa Minha Vida já têm uma história de relacionamento com Caixa Econômica, com o governo, sabe como é que isso tudo acontece. Infelizmente, eu diria que no Brasil, a construção civil tem uma dificuldade que é assim, nosso produto, entre você adquirir o terreno, legalizar o empreendimento, porque você tem que aprovar, tem que ter todas as licenças ambientais, unificar os terrenos, fazer registro de incorporação e preparar o material de venda. Então, isso você leva aí de 18 a 24 meses. E leva mais uns 3 a 4 anos para construir. Então, nós temos aí um ciclo de 5 anos, pelo menos, que dura o processo de um empreendimento. Dentro de 5 anos, nosso país muda muito. Você muda de modelo econômico, muda a legislação tributária, muda governo, muda a legislação trabalhista. Então, às vezes, você começa de uma forma, quando você termina, já está em outro modelo. Então, isso é preocupante para quem trabalha num produto que tem uma duração muito longa.
Hoje nós estamos trabalhando e estamos muito felizes com um modelo que é o condomínio fechado, porque esse modelo diminui o nosso risco. O risco fica dividido entre a gente e os condôminos, com relação a preço de materiais, preço de serviços, inflação, essa coisa toda. Então, os clientes podem se beneficiar porque a gente não tem risco, não coloca um percentual de risco grande no negócio e termina sendo um bom negócio para todos os lados. E inovar na construção civil ainda é um processo muito artesanal, né? Que a gente ainda precisa das pessoas ali que dão aquele toque final, que levanta e tudo. É difícil inovar na construção civil tendo esse perfil? Eu diria que a grande dificuldade de inovar na construção civil é porque a gente tem uma mão de obra, e aqui no Ceará a nossa mão de obra é a melhor do Brasil. Eu digo isso porque a gente trabalha em outros estados e lá em Manaus, por exemplo, a gente levava a mão de obra do Ceará para lá, porque os nossos pedreiros, carpinteiros são muito mais habilidosos na capacidade de fazer coisas mais bem elaboradas do que os pedreiros de qualquer outro estado do Brasil. Mesmo assim, a dificuldade de você mecanizar o processo construtivo tem sido na hora de competir com a indústria. Quando ela bota um processo novo, você tem que ter condição de competir com eles de forma que ela seja mais vantajosa. E nem sempre isso acontece. Eu mesmo reajo muito a você ver uma fachada ser feita com um pedreiro rebocando ainda com a colherada de argamassa. Acho aquilo um processo completamente ultrapassado. Mas quando você vai para o processo industrializado, que seria você usar o que a gente chama de fachada ventilada, que são placas que você chega e só faz aderir a fachada, você vê que ainda existe uma distância econômica grande. O processo tradicional nosso ainda é muito competitivo quando você compara com o processo industrializado. Isso tem principalmente uma característica. Nossos prédios são todos feitos em estrutura de concreto armado. Nos Estados Unidos e na Europa é muito mais comum os prédios serem construídos em estrutura metálica, que é um processo muito mais industrializado. Mas, para a gente, o aço ainda é um material mais caro do que o concreto. E daí a gente continuar fazendo edifícios em concreto. É mais rápido trabalhar com a estrutura metálica, mas em compensação, muitas vezes pode se tornar inviável pelo valor do empreendimento. Né? Pelo valor do empreendimento. E quais são os planos? Né, os planos da construtora Colmeia, daqui para frente, né? Tem muito empreendimento aí sendo lançado, eu acho que vem muita coisa boa também por aí. Sim, vem, nós estamos preparando aí assim, alguns empreendimentos que deverão ser lançados ainda nesse segundo semestre e no ano que vem. Tem um empreendimento emblemático que nós estamos preparando para lançar lá em Manaus, que é um empreendimento na Praia da Ponta Negra, um empreendimento fantástico, super luxuoso. Estamos com um empreendimento sendo viabilizado nesse momento em Natal, também um empreendimento grande. E vamos continuar focando no mercado de Fortaleza, que é a nossa principal praça, principalmente enxergando que eu não diria mais segunda moradia, porque o Porto das Dunas não é mais segunda moradia. Muita gente já se decidiu por morar no Porto das Dunas. Mas também praias mais próximas de Fortaleza, como Cumbuco, como Flecheiras, como Fortim, também tem mercado. O Cumbuco passou por uma fase de revitalização muito importante, né? Você vê também muitos empreendimentos para lá, muitos hotéis que já estão expandindo suas construções por lá, e muitos empreendimentos bacanas. Eu fico feliz por o nosso estado também ter muita oportunidade, né? É um estado muito lindo, tem muita praia, tem muita coisa boa também que o cearense oferece. E eu gostaria muito aqui de agradecer a sua participação aqui na nossa série e dizer que é sempre um prazer conversar com você, pegar um pouco aí da tua experiência e passar para as pessoas também que de repente não conheçam a história do Otacílio Valente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de dizer que o Ceará passa por um momento especial. Eu assisti uma palestra do Ricardo Cavalcante, na FIEC, sobre hidrogênio verde. E olha, se tudo aquilo que ele colocou de fato acontecer, eu acho que nos próximos 20 anos o Ceará muda completamente a sua paisagem econômica.
Exatamente. Eu acho que a construção civil vai também ter que Vai se se adaptar, beneficiar, vai se beneficiar e adaptar a esse novo momento, né, das energias renováveis. A questão do próprio hidrogênio verde, que eu acho que não é uma questão para 2, 3 anos, é algo um pouco mais lá à frente. Para ele ser totalmente verde, ele tem que usar uma energia verde, né? Enfim, mas eu acho que é um bom caminho para a construção civil também seguir, né? Obrigada. Tá bom, obrigado, bom dia. Até mais, a gente fica por aqui e até a próxima.